gente faz contato com a nossa equipe em Brasília. O Márcio Rocha traz informações para a gente sobre o depoimento hoje de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Fala aí, Márcio, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres, acabou prestando depoimento nessa quinta-feira em relação a um processo que analisa uma possível inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Lembrando que Torres é investigado sobre os atos, né? Por omissão dos atos que foram registrados aqui no centro de Brasília no dia 8 de janeiro. Lembrando que durante operações para investigar justamente esses atos, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão na casa dele e acabou achando a chamada minuta do golpe, né? É um documento que seria uma espécie de decreto de estado de defesa dentro da sede do TSE, e isso poderia mudar, né, segundo a intenção que foi falado na época, que poderia mudar o resultado das eleições. No fim do depoimento, que começou por volta das 10 horas da manhã e durou cerca de 1h30 aqui em Brasília, lá por videoconferência, né, onde Anderson Torres está detido, o advogado dele, Rodrigo Roca, afirmou que o ex-secretário respondeu todas as perguntas e chamou esse suposto documento de lixo. É um trechinho da entrevista que ele falou, a gente vai ouvir agora. E que o ex-ministro hoje qualificou como lixo. Ele realmente usou todos esses atributos, aquele documento, e ele não tinha mesmo, não tem um outro adjetivo para aquilo. Ele é todo viciado, desde a sua forma até a sua matéria de fundo. É um documento juridicamente inviável. Não faria qualquer sentido o documento ser encontrado justamente na casa daquele que seria o intermediário. Pois também a gente teve hoje uma sessão da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, que investiga exatamente esses atos, né, antidemocráticos, os atos criminosos que foram registrados no centro de Brasília, e a defesa de Anderson Torres, né, ele foi convocado, mas a defesa de Anderson Torres falou que ele não ia participar, né, desse depoimento, que inclusive seria feito de forma fechada, né, não teria nem transmissão pela internet, nem seria divulgado para o público em geral. Mas, apesar disso, os parlamentares na Câmara Legislativa aprovaram mais um requerimento que determina justamente o comparecimento de Anderson Torres em uma outra sessão para falar sobre esses atos criminosos que foram registrados aqui no Distrito Federal. Essa CPI, né, que investiga esses atos, marcou para o dia 23 de março um novo depoimento, aprovou um requerimento convocando novamente Anderson Torres para prestar um depoimento nessa CPI no dia 23 de março, mesmo que ele tenha o direito de ficar em silêncio, direito esse que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando, só para explicar mais detalhadamente, ele seria ouvido pela CPI, que aqui em Brasília é chamada de CPI dos atos antidemocráticos, no plenário da Câmara Legislativa, mas depois que conseguiu esse direito de ficar em silêncio concedido pelo Supremo, a reunião, né, que seria realizada de forma secreta, né, acabou não sendo realizada, e o Anderson Torres não compareceu a esse depoimento. Mas o presidente da CPI, que é o deputado distrital Chico Vigilante, aqui do Distrito Federal, falou que é necessário insistir que os parlamentares precisam mesmo ouvir o depoimento de Anderson Torres. Quem não deve, não teme. Não adianta dizer que já depois para a Polícia Federal, porque a CPI é completamente diferente. Um depoimento em uma CPI. Portanto, nós vamos insistir, durante a existência dessa CPI, até trazermos a esse banquinho aqui o senhor Anderson Torres, que devia estar aqui, devia comparecer. Não tem por que estar fugindo de um depoimento. E aqui falar a versão deles. É isso que nós queremos, efetivamente. Pois na época dos atos criminosos que foram registrados aqui no Distrito Federal, Anderson Torres estava de férias nos Estados Unidos e, por isso, é suspeito de omissão nesses casos, né? Inclusive, acabou sendo exonerado do cargo, depois acabou detido.